Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta sexta-feira de A Força do Querer, a Bibi consegue que seu recado seja entregue ao dono do morro e é levada para falar com ele pessoalmente. Enquanto se aproxima do chefe do crime organizado, a Bibi começa a se recordar do Rubinho a todo instante e das ameaças que o marido dela sofreu, temendo que ele realmente seja eliminado enquanto está na penitenciária. E no vídeo de hoje também veremos a Geisa tendo uma grande decepção. A Bibi tomando uma atitude drástica, a Silvana ficando em maus lençóis e o Caio bolando uma estratégia de defesa delicada. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela A Força do Querer, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que o Eurico vai descobrir as mentiras da Silvana? Acha que se isso acontecer eles vão se separar? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você acha que a Bibi vai se envolver no crime também, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. O Caio conversa com o Eugênio e revela que durante a conversa que teve com o Rubinho na prisão, o marido da Bibi continuou negando todas as acusações. O Eugênio questiona se o Caio também permanecerá seguindo essa linha de defesa, recebendo a resposta de que seria muito mais fácil enquadrar o Rubinho como usuário, pois dessa forma seria possível explicar o motivo do rapaz ter sido visto debruçado no carro de um traficante. Caio aproveita até mesmo para dizer que isso facilitaria a explicação sobre a ligação telefônica que o Rubinho recebeu, porque ele poderia ter pago uma dívida de substâncias ilícitas, entregando o celular que era dele, que passou a ser usado para contatarem o chefe da quadrilha. Apesar disso, o Rubinho não aceitou ser enquadrado como usuário, motivo pelo qual o Caio terá que optar pela linha de defesa mais difícil para tentar que o rapaz não seja indiciado. O celular do Eugênio toca e ele fica bastante nervoso com a situação, principalmente ao perceber que se trata de uma ligação da Irene. Ela argumenta que teve um sonho muito bom com ele e por isso precisava entrar em contato para contar. O Eugênio fica sem graça e afirma que está em reunião. É aí que a Irene afirma que sonhou que os dois estavam brindando uma vitória dele, argumentando que se o Eugênio estiver buscando uma vitória nesse exato momento, ela tem absoluta certeza de que será dele, desligando a chamada em seguida. A Irene conversa com a Mira e afirma que as pessoas sempre se impressionam quando as previsões são boas, além de destacar em tom de deboche que ela tem a melhor bola de cristal de todas. A Mira diz que precisa voltar para o escritório, mas antes questiona a amiga se ela acha que essa história vai realmente se desenrolar. É aí que a Irene diz que o momento é delicado, pois depois do beijo dos dois, a tendência seria que o Eugênio recuasse. Porém, ela está dando espaço para ele, por se tratar de um jogo de paciência, garantindo que o Eugênio vai procurá-la. Enquanto isso, no escritório, o Caio debocha do Eugênio, fingindo estar tocando violino para o primo, além de questionar se ele recebeu outro convite para um vinho. O Eugênio se irrita, negando o fato, e diz que a Irene só ligou para desejar boa sorte a ele. O Caio não engole a desculpa esfarrapada do primo e pergunta para que exatamente a Irene desejaria uma boa sorte. O Eugênio acaba se enrolando cada vez mais na mentirada e garante que não vai permitir que as coisas evoluam para o mesmo estágio em que elas estavam. É aí que o Caio aponta que essa seria uma ótima ideia, mas continua apreensivo. O Eugênio se aproxima do Caio e conta que teve uma excelente conversa com a Joyce, que assumiu os erros dela em relação à pressão que ela faz para que ele assuma a empresa novamente ao lado do Eurico. O Eugênio também conta que ela está disposta a mudar de postura também em relação ao comportamento agressivo e autoritário com a Ritinha. O Caio afirma que isso é muito bom, mas continua sem convicção de que o primo tenha se desvencilhado totalmente da Irene. O Eugênio garante que está disposto a fazer a parte dele, já que não quer mais nenhum problema envolvendo seu casamento. É aí que o Caio joga na cara do primo que ainda existe a proximidade entre a Joyce e a Irene.
O Eugênio destaca que, em relação a isso, ele não pode interferir, deixando Caio cada vez mais preocupado que vai dar problema mais cedo ou mais tarde, sugerindo que ele pare de alimentar essa situação. O Eugênio diz que só atendeu o celular para não confrontar a Irene ainda mais, garantindo não existir qualquer estímulo. Ele rapidinho muda de assunto e comenta com o Caio que possivelmente a policial do caso do Rubinho seja intimada a depor como testemunha. Caio concorda e diz que vai falar com ela no dia seguinte, apesar de revelar para o Eugênio que está pensando na possibilidade de falar com a Bibi para tentar que ela convença o Rubinho a se declarar usuário. O Eugênio concorda e diz que isso, com toda certeza, proporcionaria a eles uma margem de manobra, caso algo dê errado na tese principal. Geisa pergunta para o colega do batalhão qual foi exatamente o horário que o advogado do Rubinho ligou para ela e descobre que foi bem mais cedo. A Geisa fica intrigada enquanto o policial afirma que deve se tratar do caso do cliente dele. Mesmo assim, Geisa destaca que será bastante possível que seja isso, mas independentemente continua curiosa, principalmente com o fato de quem será o medalhão que está bancando esse caso, uma vez que o Caio deve ser um advogado bem caro. Geisa desconfia até de que o chefe da quadrilha possa estar por trás disso, uma vez que o Rubinho por si só não teria cacife para isso. Bibi é informada de quem é o dono do morro, ficando frente a frente com o Sabiá. Ele pede para Bibi se aproximar e ela revela que foi procurá-lo para pedir ajuda para o marido dela, porque o pessoal do traficante está ameaçando o Rubinho dentro da cadeia, já que eles acreditam que o marido dela esteja trabalhando para a facção rival. O Sabiá fica muito intrigado com o fato e pergunta para Bibi se ele realmente não está fazendo isso. É aí que a Bibi jura de pé junto que o Rubinho não fez nada, argumentando que o marido dela é apenas o maître de um restaurante, não tendo nada a ver com o crime organizado, além de dizer que o Rubinho está quase formado em química e tem um filho com ela, que está desesperado com essa história toda, querendo o pai de volta em casa. Ritinha leva Joyce para ver alguns vestidos do interesse dela em uma loja do shopping, mas a sogra se recusa, afirmando que vai esperar do lado de fora. Ritinha sugere que a Joyce experimente o modelo também, garantindo que a sogra deveria usar roupas mais vivas, porque ficariam bem nela. Mesmo assim, a Joyce recusa, alegando que esse visual é incompatível com ela. É aí que a Ritinha destaca que o marido da Joyce ficaria doido ao vê-la assim. Joyce concorda, argumentando que o Eugênio ia colocar uma camisa de forças nela ao mesmo instante que visse. É aí que Ritinha afirma que homem não gosta de mulher apagada não, porque fica parecendo que elas estão despombalecidas. Joyce garante que esse risco ela não corre, porque só se interessa por homens de bom gosto. Ritinha rebate e destaca que o Rui é um homem de bom gosto, que trocou a Cibele, que só usava o estilo de roupas que a Joyce gosta, pela Ritinha, voltando a insistir que a sogra experimente as roupas. É aí que a Joyce diz ter exagerado na dose de querer acompanhá-la, afirmando que está morrendo de dor de cabeça, decidindo ir para casa sem ela. Ritinha fica feliz da vida e diz que vai mais tarde de táxi. Assim que a Joyce some da vista dela, Ritinha pega o celular rapidinho e já liga para a Sereia, que foi indicada pela Francineide, dizendo que está a caminho. No aquário, Ritinha fica apaixonada com o tamanho daquele que está localizado no Rio de Janeiro, sendo umas 6 vezes maior que o de Belém. Ritinha começa a se imaginar nadando com a cauda dela dentro do local, chegando a ficar com os olhos cheios de lágrimas de tamanha emoção. Bibi implora para o dono do morro não permitir que façam nada com o Rubinho, garantindo que o rapaz não fez absolutamente nada. Sabiá confronta Bibi e questiona se o marido dela mandou ela ir desenrolar esse assunto de sujeito homem no morro no lugar dele. Porém, Bibi nega que Rubinho saiba, garantindo que o marido dela só não quer morrer. É aí que o Sabiá garante que vai resolver isso da melhor forma para ela, mas no dia seguinte, além de mandar um de seus homens acompanhar a Bibi até a descida do morro. Além
além de mandar também o mesmo homem buscar o rapaz que achou que a boca dele era batom e quis dar uma volta nele, porque esse cara será cobrado sem dó nem piedade no mesmo dia. Bibi chega em casa e a Aurora fica aliviada por ver a filha sã e salva e intacta. A Aurora ainda aponta que quase chamou a polícia de tanto desespero. A Bibi revela que foi no morro para tentar salvar a vida do Rubinho, tendo falado diretamente com o dono da boca, contando que o nome do chefão é Sabiá. A Bibi diz que vai ter que voltar no morro no dia seguinte para obter uma resposta dele, revelando para Aurora que a resposta pode ser qualquer coisa, até mesmo uma negativa. Por fim, a Bibi conta que está desesperada e se agarrou à única chance que o marido dela podia ter para sobreviver. A Aurora pergunta se o Caio já sabe o que ela fez, obtendo a negativa da Bibi, que diz ainda que o ex dela não pode saber de nada disso. É aí que a Aurora afirma que espera em Deus que a Bibi não tenha nenhuma decepção com o Rubinho, revelando que tem uma hora que não dá mais para segurar os pensamentos que vêm na cabeça. Dita consola a Silvana até que o Eurico chega em casa acompanhado do Nonato e questiona a esposa sobre como ela consegue contatar os clientes se o celular dela só fica desligado. A Silvana afirma que o Eurico só liga para ela quando não tem sinal por perto, enquanto o Eurico aponta que no dia seguinte terá que usar o carro dela, porque o dele está com um vazamento de óleo. A Silvana fica em maus lençóis e inventa que precisará do carro no dia seguinte, dizendo que deixou o automóvel na oficina. Porém, o Eurico pergunta em qual oficina, porque na de costume foi onde ele deixou o carro dele para consertar o tal vazamento de óleo, e o mecânico chegou a dizer que o automóvel da Silvana está em perfeito estado. É aí que a Silvana cai no choro e fala que roubaram o carro dela, inventando que o Nonato levou ela para o aeroporto usando o carro dela, para que Silvana pudesse usar o carro quando chegasse. Eurico argumenta que o estacionamento do aeroporto terá que ressarci-la do fato, deixando claro que antes de acionar o seguro, irá chamar a polícia e processar o estacionamento. Silvana ameaça o Nonato e exige que ele não ouse abrir a boca para falar o contrário. Em seguida, o Eurico liga para o Dantas para contar sobre o fato. E ele sugere que o Eurico fale com o Caio, por ser um especialista em qualquer assunto relacionado à segurança. A Silvana diz para o Eurico não processar ninguém, porque a culpa foi dela, que estacionou fora do aeroporto, além de culpar o Eurico pelo fato de ficar falando na cabeça dela o tempo inteiro e por isso ela acabou ficando nervosa. Caio liga para o Eurico em seguida e afirma que vai falar com o policial responsável por aquela área, garantindo que se houver qualquer coisa que seja para que eles possam descobrir, eles vão. Porém, ao saber disso, o Caio já fica desconfiado da Silvana. Anita vai até a casa da Cibele convidá-la para jantar com ela e também com o Amaro. Depois da negativa da amiga, Anita insiste que a Cibele esqueça essa história da vingança contra o Rui, que não está fazendo nada bem para ela, deixando inclusive o convite do jantar em aberto. Em seguida, a Shirley diz que escutou toda a conversa, repreendendo a Cibele por estar enganando a própria amiga Anita. Bibi vê o Yuri na porta da casa dele e se aproxima do garoto, afirmando que o Rubinho pediu para ela dizer que não está com raiva dele. O Yuri garante que não foi ele, mas antes do menino concluir a fala, a Heleninha vê os dois conversando e coloca o filho para dentro de casa. Em seguida, a Heleninha implora para o Yuri não contar que foi ela que denunciou o Rubinho, deixando o garoto ainda pior e se sentindo cada vez mais culpado pelo fato. Bibi volta para casa e comenta com a Aurora que a Heleninha, quando a viu falando com o Yuri, saiu empurrando o garoto para dentro de casa feito doida. A Aurora comenta com a filha que não é só a Heleninha que anda agindo assim ultimamente, mas a rua toda, que até atravessa para não ter que falar com eles.
Bibi diz que quando mais se precisa das pessoas é que percebemos que estamos sozinhos, sendo cada um por si. A Bibi também comenta para Aurora que no dia seguinte o Caio vai conversar com a policial que andava perseguindo o Rubinho para saber o que poderá ser feito no caso dele. A Geisa comenta com a Cândida que o advogado do Rubinho entrou em contato com ela, pedindo para que eles possam conversar no dia seguinte. A Geisa ainda diz que tem certeza que o advogado vai tentar fazê-la cair em contradição com as coisas que ela disse no depoimento da delegacia. Em seguida, ela vai até a venda da Dona Nazaré, acompanhada da Cândida, para perguntar se eles irão comparecer na luta dela. A Dona Neide chega até a venda de Nazaré diretamente de Parazinho e cumprimenta todo mundo para matar as saudades. A Edinalva fica feliz em rever a amiga e comenta com Cândida que ela é a melhor pessoa para preparar banho de cheiro de Parazinho inteirinha. O Abel comenta que as cobras de Parazinho vieram seguindo o rastro deles, começando uma baita encrenca com a Edinalva. A Geisa comenta com Zeca que se ele pensou na situação dos dois, mas o rapaz nega e vai cumprimentar a Dona Neide, revelando que não vai se casar mais. É aí que a Geisa decide ir embora, totalmente frustrada, se despedindo friamente do Zeca. No dia seguinte, a Geisa vai até a Garcia e fica frente a frente com o Caio. E aí, pessoal, será que o Caio vai conseguir livrar o Rubinho da cadeia? Sim ou não? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar no joinha aqui embaixo e também clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!